Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Finutrado, aqui direto da Avenida Paulista, em São Paulo, a TV Geração Z. Quero agradecer primeiramente o BNI Brasil. O BNI é a maior e mais bem-sucedida organização de Business Networking do mundo. Estamos presentes em 56 países e completando agora 30 anos. E dentro desse oferecimento do BNI, eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios hoje a Lara Cristiane Natasha. Olá, Lara, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? E olha, eu não sei se eu vou exagerar, mas a Lara é uma das profissionais mais gabaritadas, não é que nossos profissionais são tops, mas uma das mais gabaritadas que já esteve aqui conosco, escritora, vários livros, é nutricionista em educação e saúde, com foco no comportamento alimentar pela Faculdade de Medicina da USP, é doutoranda pela Universidade de Medicina da USP, fez seu mestrado também na USP, fez especialização em nutrição clínica funcional pela Universidade de Paris, enfim, um currículo e também, esqueci, muito importante agora no verão, nutrição no esporte, um tópico bastante importante que nós vamos abordar. Fez também especialização Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Depois eu vou contar dos livros, que senão eu fico contando o currículo, passa a entrevista toda, né, Lara? Bastante experiente, uma profissional que vem, assim, vai ajudar bastante a gente aqui agora no verão, com esses modismos. Pois é, eu trabalho há 21 anos já em consultório, né? Tá. Desde 93, trabalhando, atendendo o público para a grande maioria que quer emagrecer, né? Que quer perder peso. E acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa época, porque nessa época todo mundo quer perder peso rápido para o verão, né? Exatamente. E muitas vezes isso pode ter uma consequência ruim para a saúde e até para o peso, né? Porque é muito comum perder peso e voltar a engordar, né, Mara? O efeito sanfona, não é? Pois é, quando a gente faz loucuras para emagrecer. E a gente faz, não faz? Faz. Eu tô te falando do lado de cá, mas a gente faz, o verão chega, a gente quer colocar, ir à praia, colocar uma roupinha assim, diferente, um pouco mais, que mostra os braços, um pouco, não é? Coisas bem da mulher mesmo, né? Do homem também, hoje o homem tá muito vaidoso, mas eu percebo que a mulher, ela assim, ultrapassa um pouco, né? E não tem muito, tem menos limite, pelo menos na observação cotidiana você vai nos elucidar melhor sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho dos seus livros, eu quero abrir o espectro assim, da sua profissão, em tudo que você pode colaborar, e aí a gente foca na questão das dietas, nas loucuras de verão, pode ser? Pode ser. Porque eu vi temas aqui bastante interessantes. Então você é autora de alguns livros, entre eles Anorexia, Bulimia e Compulsão Alimentar, pela editora Ateneu de 2008. Diet Book Terceira Idade, muito importante, uma faixa diferenciada em termos de tanto de comportamento quanto de alimentação. Tudo que você deve saber sobre alimentação e saúde depois dos 60, que é outra necessidade, outra demanda do organismo. Editora Mandarim, Grupo Siciliano. E esse aqui eu achei fantástico, Diet Book Gestante. Tudo o que você deve saber sobre a alimentação durante a gestação, introdução dos alimentos para recém-nascidos, editora também Mandarim, do Grupo Siciliano. E mais um livro, Diet Júnior, ou seja, todas as áreas dentro da alimentação e nutrição, a doutora Lara nos esclarece. Tudo o que você deve saber, alimentação e saúde, crianças e adolescentes, também do Grupo Siciliano. Esse aqui é interessante, respostas e dúvidas mais comuns sobre alimentação e saúde. Também editora Mandarim, do Grupo Siciliano. Nós vamos falar de quê com um leque tão grande? Vamos falar um pouquinho dessa ânsia, essa questão do verão, essas loucuras, dieta da moda. Quais são as dietas da moda desse verão? Porque muda, não é, doutora Lara? Bom, agora o que está mais na moda mesmo, que a gente mais ouve falar, é a restrição de carboidrato, a dieta das proteínas, né? A famosa dieta das proteínas, que causa realmente uma perda de peso importante no início do tratamento. A dieta que corta glúten e leite também está muito em vigor hoje em dia, né? A gente observa bastante gente fazendo esse tipo de dieta. Mas o problema é que essas dietas de moda até causam uma perda de peso no início do tratamento. E essa perda de peso normalmente é rápida, porque as dietas são muito restritivas. Só que quando a gente perde peso rapidamente, a gente perde muita massa magra, muito músculo e água. E a gente perde pouca gordura. O problema maior disso é que o músculo que gasta energia no nosso corpo é o tecido mais metabolicamente ativo. Quando a gente perde músculo, a gente passa a gastar menos energia. E aí, cada vez fica mais difícil manter o peso perdido. E fora que a gente não aguenta a restrição alimentar por muito tempo. Então, quando a gente passa um tempo fazendo dieta, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir manter essa dieta.
E aí a gente volta a comer o que comia antes, a gente não muda comportamento, a gente só restringe a alimentação. Gastando menos energia, quando a gente volta a comer o que comia antes, a gente volta a engordar. Só que quando a gente volta a engordar, a gente não ganha a massa magra que a gente perdeu, a gente ganha gordura. E as consequências aí são enormes, né? São muito ruins, porque aí vem a flacidez, vem a baixa autoestima, né? E vem também as consequências fisiológicas pelo acúmulo de gordura no corpo, que podem ser até bem ruins, como aumento de colesterol, aumento de pressão arterial, resistência à insulina, principalmente quando a gordura é acumulada na região abdominal, que também é muito comum quando a gente volta a engordar. Então esse é o grande problema, a gente fica tentado, né, a seguir essas dietas que prometem, né? Pois é, muita perda de peso em pouco tempo, mas essa perda de peso não dura. Esse é o grande problema. Então a gente pode emagrecer para o verão, mas engordar para o carnaval, né? Que é muito ruim, né? Muito ruim. E o organismo, assim, nós trabalhamos em busca do equilíbrio, não é? O nosso organismo, ele busca sempre o equilíbrio. Ele entende, uma pergunta, tá? Ele entende como uma agressão quando ele é privado e depois ele vai buscar um efeito de compensação, se for uma dieta muito violenta. Exatamente. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, no nosso organismo, muitos, digamos assim, funções são involuntárias, como a respiração, o batimento cardíaco, e também nós temos uma inteligência emocional por trás, né, de várias atitudes. O organismo entende que está sendo privado, seria isso, baixo metabolismo, ou seja, o metabolismo fica mais lento, não é? E sempre naquela ansiedade que acompanha as dietas muito restritivas, no sentido de buscar uma compensação o quanto antes. Às vezes a pessoa termina a dieta e ela fala, não, agora eu posso comer o que for. E aí ela literalmente se afunda nos doces, carboidratos, refrigerantes, álcool, porque cria uma ansiedade muito grande, não cria. Tenho muitas amigas que já fizeram e fazem essas dietas e eu percebo uma ansiedade muito grande naquele período, não no inicial, mas quando entra, acho que numa fase mais de manutenção, a pessoa fica alucinada e o organismo, ele está privado, não é? Porque ele vem de uma fase de privação, seria mais ou menos por aí? Sim, em primeiro lugar a gente se adapta à situação de baixa oferta alimentar, então quando tem privação o organismo vai tentar se adaptar e se defender. Vai tentar poupar energia. Eu queria isso, exatamente doutora Lara, eu gostaria muito dessa questão do mecanismo de defesa, é uma agressão. Isso. Então literalmente ele foi tirado algo, ele quer recuperar, porque ele entende que se ele está grande parte seria isso, faz tempo que ele está nesse peso, então ele entende como uma zona de conforto e segurança. E para não haver prejuízo, uma das consequências é diminuir o gasto calórico. Isso acontece também quando a gente fica muito tempo em jejum. Mais de 4 horas sem comer pode causar uma diminuição no metabolismo, por isso que é importante que os nutricionistas sempre falam para comer a cada 3, 4 horas, né? Mesmo sem fome? Agora, mesmo sem fome, porque a gente vai adaptar. Por quê? Porque se a gente conseguir comer a cada 3, 4 horas, a gente consegue diminuir o volume das refeições. Sim. Então, a fome vai vir. E a gente vai ajustar o nosso metabolismo também. Então, comendo várias vezes ao dia, a gente vai manter o nosso metabolismo ativo e aí a fome vai aparecer. A fome é um dos sinais de que o metabolismo está funcionando bem. Né? Agora, se o metabolismo diminuir em função dessa defesa do organismo, cada vez fica mais difícil manter o peso. Então, cada vez a pessoa vai ter que comer menos para conseguir emagrecer ou manter o peso perdido. E vai chegar uma hora que não vai conseguir. Não vai conseguir. Não dá, né? Muitas vezes é complicado, porque aí a gente come mais por ansiedade, a própria restrição calórica, a privação alimentar pode aumentar o estresse, a ansiedade, aquela necessidade de compensação e pode deixar a pessoa mais suscetível a responder com alimentos a alterações emocionais. Por exemplo, brigou com o namorado, então ela acha que merece comer uma torta de chocolate. Levou uma bronca do chefe na frente de todo mundo no trabalho, ela vai lá e pode se acabar na pizza. Né? Se isso for agravado por um estado de restrição alimentar contínuo, quando acontecer essa alteração emocional, pode ser que a resposta alimentar seja mais grave ainda, ela pode ter um exagero no consumo, até uma compulsão. Uma compulsão. Nós estamos falando até agora, doutora Laura, na questão de dietas dentro de um quadro de normalidade. Sim. Né? Até com um componente de ansiedade, mas dentro de um quadro de normalidade, que é a questão da vaidade, hoje do homem, da mulher, a mulher de uma forma mais explícita, a questão do verão, a demanda que a sociedade nos impõe, a ditadura da magreza, ditadura da magreza, mas ainda estamos no espectro da normalidade. Eu gostaria de sair um pouquinho, quando você me deu um dado interessante, dizendo, chega um determinado momento, ocorre a pessoa deixa de emagrecer. Né? Eu queria fazer um link, uma ligação com a questão da bulimia e da anorexia, que aí já é um transtorno alimentar. A anorexia, para quem não sabe, né, a pessoa ela se priva, me corrija, né, da alimentação, e eu vou deixar já você falar, a questão pode levar a óbito.
não é? Pode, é uma das doenças psiquiátricas que mais matam. 10% das pacientes com anorexia podem chegar a óbito mesmo, podem morrer. O que acontece? Na anorexia, principalmente, ela pode estar, normalmente ela está magra, ela está muito abaixo do peso, né? Ela tem uma relação entre peso e altura muito abaixo da normalidade, mas ela se acha gorda, existe um distúrbio da imagem corporal. Sim. Né? Na bulimia, normalmente, a pessoa está com peso perto do normal, mas ela comete exageros na alimentação, então ela come em grande quantidade, tem episódios de compulsão e tenta compensar através de alguns comportamentos compensatórios, que pode ser o uso de laxantes e pode ser a indução ao vômito, por exemplo. Agora, esses dois comportamentos podem estar ligados à dieta. Então pode acontecer da pessoa acabar tendo um distúrbio de comportamento alimentar por fazer dieta frequentemente. Então a dieta pode ser um dos precursores desses comportamentos. Existem outras causas, obviamente, né? Causas psicológicas, causas emocionais, mas o fato da gente ter essa, como você falou, essa ditadura da magreza, a busca por emagrecimento, às vezes tudo isso pode começar como uma dieta para emagrecer. Ou seja, seria um transtorno que a pessoa, digamos, poderíamos dizer, tem uma predisposição e ele vem se desencadear com essas dietas? Pode ser uma das causas, sim. Porque as doenças psiquiátricas, nós sabemos, assim, nós conhecemos até um determinado limite, essa é a realidade, sim. Não é? Nós não temos uma varredura completa e absoluta do quadro. Vídeo quando a pessoa busca remédios, em casos de depressão, muitas vezes existe um tempo longo até se acertar o remédio e a dose, porque justamente não é linear. Né? Então, pode ser que a pessoa tenha uma predisposição a transtornos graves. A anorexia é um transtorno gravíssimo que leva a óbito mesmo, não é? Como você falou, que 10% das pessoas com anorexia podem chegar a morrer. Quando 10%, a gravidade vai depender da época de tratamento. Então, quando o distúrbio está instalado há muito tempo, quanto mais tempo ele está instalado sem tratamento, maior a gravidade, maior a chance de morrer. Sim. Né? Isso é relacionado ao tempo de distúrbio e ao tempo sem tratamento também, mas pode chegar a 10% em vários casos. Como é algo assim bastante... Hoje o índice de massa corporal, IMC, gordura, enfim, o padrão, principalmente entre mulheres jovens e adolescentes, é de modelo, são as modelos, não é? E a gente sabe que o delas enfim, baixíssimo. Dentro disso, então a pessoa assim evoluir, se é que eu posso chamar assim, para uma anorexia, qual é o tratamento? A família tem que detectar, não é? Porque a pessoa não tem noção, ela não tem percepção. Como é feito esse diagnóstico o mais precoce possível? E eu gostaria assim, de uma maneira bastante simplista, o tratamento, né, que é feito, porque a grande maioria da população desconhece essa forma. É um tratamento medicamentoso, com acompanhamento nutricional, psicológico. Precisa de acompanhamento multidisciplinar. Vai precisar do médico, do endócrino, do psiquiatra, do psicólogo, do nutricionista junto, às vezes do preparador físico também, porque a equipe toda vai ter que tratar o paciente com esse distúrbio, com anorexia, com bulimia, ou mesmo a pessoa que quer emagrecer, ela precisa de suporte multiprofissional, isso é muito importante. Agora, a gente tem que estar atento a alguns pontos. Então, para anorexia principalmente, o que é importante a gente sempre ter em mente? Quando a pessoa está abaixo do peso e mesmo assim ela se acha gorda, quando existe esse distúrbio da imagem corporal, aí a gente precisa tratar logo, né? Quando a pessoa começa a se interessar demais por comida, quando ela prepara comida para os outros, mas não come, quando o animal de estimação da família começa a engordar, muitas vezes ela dá comida para o cachorro, mas não come também. Esconde isso. Essa preocupação da constante com o peso, normalmente é escondido dos outros membros da família, né? Sim. Contagem de calorias, né? Normalmente os pacientes com anorexia sabem mais de calorias do que nós nutricionistas, né? É verdade. Existe uma preocupação excessiva com a alimentação, então isso precisa ser tratado. Agora, hoje em dia a gente vê outros distúrbios que não anorexia e bulimia, que a gente chama de atípicos, que são muito presentes também, uma relação ruim com a comida, né? Pode determinar esses distúrbios. Existe um distúrbio hoje muito conhecido que é a ortorexia, que é aquela vontade, aquela obsessão por só comer comida saudável. Então a pessoa muitas vezes pode ficar desnutrida porque ela não come a comida se ela não for saudável, se ela não for orgânica, se ela não for de boa procedência. Então são distúrbios que estão sendo desenvolvidos em função dessa sociedade que a gente vê que é gordurofóbica, né? Então, e dessa mudança de padrão de beleza que aconteceu, né? Com o passar dos tempos. E a gente tem que ter metas reais. Décadas. Pois é, mas a gente tem que ter metas reais. 5% da população vai ter a constituição física de um modelo. Né? O resto não vai ter, então a gente tem que se aceitar com o corpo que a gente tem e se propor metas reais. Por exemplo, uma boa meta para perda de peso é a perda de 10% do peso em 6 meses, a gente tem que aceitar isso.
né? Muitas vezes a gente não chega a ganhar peso em tão pouco tempo como a gente quer perder. Então, por exemplo, eu quero perder, os pacientes vêm dizendo que querem perder 10 quilos em 15 dias. Mas ninguém engorda 10 quilos em 15 dias, a gente leva uma vida inteira para engordar. Exatamente. E a gente tem que ter tempo para emagrecer com saúde. E para não emagrecer e voltar a engordar ou não desenvolver distúrbios relacionados ao emagrecimento, como por exemplo os distúrbios alimentares, né? Eu não tenho esse dado em termos de história. Seriam transtornos, distúrbios da nossa era? Da nossa era que eu falo do século atual e do passado. Como é isso ao longo da história, essa questão? Porque houve um padrão, antes era a mulher obesa, com um ventre bastante proeminente, sinal de fertilidade, quadril, e houve na década de 80, começo, acho que 80, mas era um padrão mais que a gente chamava de violão, e aí veio aquela coisa do minimalismo, né? Agora não. Veio aquela questão do minimalismo e hoje é uma tábua. Hoje não tem que ter nada de gordura no corpo, né? Só músculo, gordura, né? Agora tá mudando um pouquinho, antes era zero gordura, agora é zero gordura e muito músculo, né? Porque agora também tem essa de querer ter a barriga tanquinho não só para o homem, mas para a mulher também. Existe esse padrão de beleza atual também. A gente observa a anorexia há muito tempo, né? Então existem relatos... Ela é frequente na história? Não, eu acho que aumentou muito, o diagnóstico aumentou muito agora, então a gente sabe que a informação, são duas frentes. O diagnóstico aumentou, mas a disseminação também dessas culturas da magreza também aumentou. Hoje a gente vê sites para anorexia na internet. Sim, eu tive a oportunidade de ver um material assim. Acontece. Pró-anorexia, comunidade. A globalização chegou nos distúrbios alimentares também. Então existe, né, muita divulgação, né, muita disseminação de como fazer para ficar anoréxico, por exemplo. É uma coisa que tem que ser combatida, porque as crianças e os adolescentes acabam assistindo visitando esses sites e adquirindo alguns comportamentos que não são muito saudáveis. Então precisa ter o respaldo da família para isso. Sempre a família, não é? Sempre é importante, né? E a família tem que estar junto no tratamento, sempre. Né, tanto de emagrecimento, quanto de recuperação de peso para anorexia, como para a recuperação de um transtorno como a bulimia, por exemplo, ou a compulsão. O que a gente percebe muitas vezes também é a questão dos pais, ou às vezes da mãe, ter orgulho daquele filho muito magro, muito esbelto, e acabar estimulando, olha, tá comendo demais, hein? De repente a pessoa é magra, né, um adolescente, a mãe fazer uma projeção, não é? Tipo, de um ideal de beleza para a filha? Sim, isso ou é comum. Filho. É comum. E é comum também a aparência de o surgimento de casos de anorexias em famílias cujos membros da família também apresentam anorexia ou bulimia, distúrbios alimentares em geral. Então, por isso que a gente também estuda a influência genética, né? Então, não é só a influência social ou de dietas, mas há também a influência genética para o aparecimento do distúrbio. E é uma situação tão assim, olhando, não sei se eu posso dizer deprimente, mas ela choca, né, a anorexia. Choca bastante. Quando a pessoa já não está num grau relativamente evoluído, é algo que choca e a pessoa... E eles são compensados até nessas comunidades virtuais. Quanto mais magra a pessoa ela é compensada, elogiada, ela tem retorno, né? Ela tem o reforço desse comportamento, não tem? Pois é, alguns sites estão sendo banidos já, mas sempre aparecem, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Sempre atento. E esse é um dos motivos que eu gosto de trazer profissionais assim, porque eu acredito muito em informação, em educação, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Disseminando essa informação, essa questão do cuidado dos pais, da observação, da não transferência, não é? Da questão como eu falei, de um ideal, né? De repente tem pessoas que querem um filho modelo, ou todo mundo, ai que filho lindo, que filha linda, e acaba havendo esse reforço. E é importante a gente atuar bastante na criança, e os pais são responsáveis pelo comportamento dos filhos e são exemplos de conduta, isso é muito importante. Com certeza. Então a gente não deve só comer com as crianças, mas dar o exemplo de comer junto, comer a mesma coisa que as crianças comem, fazer com que elas participem da preparação dos alimentos, isso é super importante. O novo Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado agora pelo Ministério da Saúde, foca muito na preparação de refeições caseiras, com alimentos naturais e com a participação da família inteira nessa preparação e o fato de a gente comer menos industrializados e mais alimentos de origem natural. Isso vai melhorar o comportamento da população. Lara, nosso tempo aqui é limitado. Eu quero agradecer demais a sua presença. Você já está convidada a retornar. Quero dizer também que a Lara faz parte do grupo BNI Next, numa fase de transição, e que veio colaborar conosco nessa questão de formação, que é uma das metas do BNI. Levar informação, cultura, conhecimento e trazendo o que nossos membros têm, utilizando o nosso material. Quero agradecer a você. Você quer deixar um contato, um site? Eu que agradeço. O site da nossa clínica é dietnet.com.br. Ok? E espero que você volte outras vezes, para mostrar os seus livros.
O nosso primeiro bloco chega ao final e eu aguardo vocês para o nosso próximo bloco. Até já!